Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão no dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, te aproxime mais de Deus e que, irmão, a partir dessa reflexão você possa notar o quanto Deus ele interfere na história, como ele é soberano e como ele está no controle de tudo. E a própria história do nascimento de Jesus nos ensina muito sobre isso. Vou ler para vocês a passagem que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. A palavra do Senhor diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Irmão, sei que o Natal já passou, mas essa passagem do nascimento de Jesus é uma passagem tão poderosa e é uma passagem que nos dá um ensinamento tão grande de como Deus ele realmente interfere na história para que os seus propósitos sejam cumpridos. E é importante a gente saber que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas sempre vão acontecer conforme o Senhor quer, porque Ele é soberano. A gente vê aqui uma condição na qual a gente tem Maria, que estava prometida a José. Maria e José que tinham uma vida normal, como qualquer judeu daquele tempo. Mas que, pela ação do Espírito Santo, Maria ficou grávida. Ainda virgem, ela ficou grávida. E é interessante que José, vendo Maria grávida, ele poderia pensar 1 milhão de coisas. Mas a Bíblia fala que José era um homem justo. E ele não queria envergonhar Maria. Então ele decidiu simplesmente deixá-las escondidas. E se não fosse Deus, irmão, a gente teria uma história tomando um rumo muito diferente. Maria grávida e José indo embora. Mas não era essa a vontade do Senhor. Não era essa a vontade soberana de Deus. E é interessante, quando Deus quer que a vontade dele seja feita, ele age de todas as formas para que isso aconteça. E José ele é avisado da forma talvez mais improvável para nós nos dias de hoje, mas que naquele tempo era muito comum, por meio de sonho. Irmão, é maravilhoso como Deus age. Por meio de sonho ele vai lá, ele avisa José, avisa que Maria está grávida do Espírito Santo e mostra para ela que o filho que estaria para nascer dela era o Emanuel, Deus conosco. E por meio disso Jesus agora está presente comigo e com você. E que José não deveria deixá-la, mas que ele deveria estar com ela. E mais, deveria colocar nele o nome de Jesus, o qual no hebraico, Yeshua. Yeshua significa o Senhor é a salvação. Então Jesus, ele veio para trazer essa salvação a todos nós. E isso é possível por conta da vontade soberana do Pai. E porque Deus ele alinha todas as coisas para acontecer conforme a vontade dele. A gente poderia continuar lendo esse Evangelho de Mateus e a gente vê que incrível também a provisão de Deus no nascimento de Jesus, a proteção, na ida ao Egito, a história dos magos. Irmão, é impressionante. Mas para que esse vídeo não fique muito longo, eu queria te deixar esse ensinamento, que talvez hoje você esteja passando por uma dificuldade, por uma situação que você acha que não tem como Deus mudar. Ou talvez possa ser que Deus tenha feito uma promessa na sua vida e quando você vê a sua condição atualmente, você fala, não tem como se tornar realidade. Irmão, não se preocupe, porque Deus é o Deus que interfere na história. Deus é o Deus que tem o controle de todas as coisas e que tudo vai sempre acontecer conforme a vontade dele. Então, se ele te prometeu algo,
Se Ele declarou algo na sua vida, pode ter certeza, vai acontecer. Mantenha-se fiel a Ele e pode ter certeza que Ele vai fazer acontecer. Porque não existe nada, absolutamente nada, que seja impossível para Ele. Que Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.